O nome do anime de hoje é Chainsaw Man. O anime começa com um menino que se chama Denji, que estava dormindo em uma antiga fábrica. Ele sai para o trabalho assim que acorda porque tem muitas dívidas para pagar. Ele também vendeu um dos seus rins e o seu olho direito. Mas, mesmo depois de tudo isso, ele ainda tem que pagar 38 milhões e 40 mil ienes para um Yakuza. Então, como resultado, ele estava trabalhando como caçador de demônios. Junto com ele, nós também vemos o seu pet, que é um tanto quanto estranho e é chamado de Pochita. Ele tem uma motosserra no meio da cabeça. Com ele, o Denji mata outros demônios e recebe um dinheiro para isso. Tudo que ele estava querendo era pagar logo essa dívida pro Yakuza. Ele e o Pochita estavam caçando um demônio e eles chegam em um local onde o demônio de tomate estava na frente deles. E o Denji o mata com a ajuda da motosserra do Pochita. Depois de algum tempo, o Yakuza apareceu ali e vê que o Denji estava trabalhando para ele. Ele queria vender o demônio morto no mercado negro. Então ele dá ao Denji um dinheiro por esse trabalho. Mas, depois de pagar todas as suas contas e também juros, agora ele tem 1.800 ienes restantes. Ele precisa gerenciar suas despesas. Ele fala pro Pochita que hoje o jantar vai ser apenas uma fatia de pão. Quando nós vemos o Yakuza e o seu motorista, ele simplesmente pergunta por que ele contrata um pirralho assim para caçar demônios. O Yakuza fala para ele que ele estava pagando pelo que ele estava devendo. Isso na verdade veio do seu pai. Como ele descobriu que o Denji iria fazer de tudo por dinheiro, o motorista resolveu parar do lado do Denji e fala que ele daria 100 ienes para ele comer o cigarro dele. O Denji estava pronto para fazer o que fosse necessário pelo dinheiro, então ele come o cigarro. O Yakuza fala que quando tiver outro demônio, ele vai entrar em contato. Depois disso, ele sai dali jogando dinheiro pro Denji. Dessa maneira, ele tira o cigarro da boca e alegremente diz ao Pochita que esse dinheiro vai manter eles por alguns dias. O Denji volta para sua casa e alimenta o Pochita com uma fatia de pão. Ele diz que pessoas normais comem pão com geleia, mas isso é um sonho para eles porque o Denji ainda tinha muitas dívidas. Ele se sente que não será capaz de pagar a sua dívida antes de morrer. O Denji só queria viver uma vida feliz e pacífica com as outras pessoas. Ele sonha que ele também teria uma namorada e vai em um encontro com ela. Mas o Denji não acha que nenhum dos seus sonhos se tornaria realidade. Depois disso, ele fica pensando quando seu pai se suicidou. Ele se enforcou. O pai do Denji não tinha pago a sua dívida, então o Yakuza pede ao Denji que pague 70 mil ienes, e por isso lhe dá apenas um dia. Ele não se importa com nada e só quer o seu dinheiro. Se ele não conseguir pagar as parcelas para isso, o Yakuza vai matar ele e vender as partes do seu corpo. Depois de dizer isso e sair, o Denji estava muito triste. O Pochita apareceu nesse momento e o Denji fica muito assustado. Mas, mesmo assim, ele não tinha medo de morrer e diz que se o demônio fosse matar ele, é só fazer isso porque ele já estava morto de qualquer maneira. Agora o Denji estava pronto para morrer e fecha os olhos. Mas o demônio da motosserra não o mata porque ele também estava gravemente ferido e estava prestes a morrer. O Denji fica frustrado vendo isso porque ele não quer morrer como seu pai. Ele pede ao demônio para beber o seu sangue, porque ele tinha escutado que o sangue humano iria curar a ferida do demônio. Como o demônio não queria morrer, ele vai e concorda em fazer isso e começa a beber o sangue do Denji. Mas na realidade, o Denji não estava fazendo isso de graça. Em troca, ele faz um acordo com o demônio. Ele diz que o demônio também vai ter que te ajudar em troca porque ele também não queria morrer. O Denji se une ao Pochita para matar outros demônios e pede ao Yakuza para contratar ele como um caçador de demônios para pagar a dívida. Escutando isso, o Yakuza concorda. Agora, o Denji estava tentando dormir, mas devido à fome que ele estava, ele não consegue fazer isso. Ele também estava se lembrando sobre a sua dívida. Dessa maneira, ele fica compartilhando todas essas coisas com o Pochita, que é o seu amigo. Ele estava animado para escutar sobre os seus sonhos, então Denji diz para ele que queria colocar geleia no seu pão e poder dividir com o Pochita. Depois, ele iria flertar com uma garota e jogar videogames com ela. Então, eles iriam dormir abraçados. O Pochita fica muito feliz. De repente, o Denji começa a tossir e durante isso sai sangue da sua boca. Os dois ficam bem nervosos
E o Denji diz ao Pochita que a mãe dele morreu de alguma doença cardíaca que fez ela tossir sangue. Assim, o Yakuza bate na porta dele. Ele diz ao Denji que eles vieram aqui buscar ele para ir atrás de outro demônio. Então era para ele se preparar para o trabalho. Escutando isso, o Denji vai para o carro dele. Depois disso, ele foi levado para um local bem isolado, onde tinha uma fábrica antiga. O Yakuza estava ali, só que não tinha nenhum demônio. Então ele começa a perguntar ao Yakuza sobre isso, mas o Yakuza não responde a nenhuma das coisas que ele falou. De repente, ele para e o Denji fica um pouco surpreso com isso. O Yakuza fala a ele que ele era tão leal quanto um cachorro e trabalha muito bem, mas o único problema é que ele não conseguia mais suportar isso. O Denji não estava conseguindo entender porque ele estava fazendo essas coisas, e de repente alguém ataca ele por trás e acerta o Pochita também. O Yakuza começa a dizer pro Denji que ele estava pensando em ganhar ainda mais dinheiro. E nós vemos ele se fundindo a um demônio porque o Yakuza queria poder. O Denji vê que todos os caçadores foram possuídos pelo demônio. Eles fizeram um acordo para se juntarem. O demônio era um zumbi e por conta de todo o seu poder, geral virou zumbi também. O demônio odeia caçadores porque eles saem por aí matando os demônios. Então ele queria matar todos. Depois disso, ele ordena que todos ali matem o Denji. Mas ele queria viver, então ele pega o Pochita e começa a correr para salvar as suas vidas. Vendo isso, todos os zumbis começam a perseguir ele e o Denji tenta o melhor para evitar. Mas dessa vez, ele foi ferido gravemente. Portanto, ele não pode escapar deles por longo tempo. Então, um zumbi começa a chegar perto dele e ataca com a sua arma. Por conta disso, ele se machuca e cai no chão. Ele não podia fazer nada para se salvar. Todos os zumbis começam a atacar ele. O Denji grita, mas ele estava preso e não tem forças para lutar contra eles. Durante isso, ele começa a pensar que não queria ficar rico e sim viver uma vida normal. Mas parece que ele não será capaz de ter isso. O Denji continua gritando de dor enquanto todos os zumbis juntos o cortam em pedaços. Eles matam o Denji e o Pochita e ainda jogam eles no lixo como se não fosse nada. Mas o sangue do Denji entra na boca do Pochita e assim ele recupera a consciência. Com isso, ele começa a lembrar dos momentos que ele passou com o Denji. Ele começa a pensar em como ele e o Denji cortaram árvores na floresta, onde o Denji estava dizendo ao Pochita sobre a chance dele morrer lutando contra um demônio. Só que esse nem era um problema para ele. O seu arrependimento seria deixar o Pochita sozinho, porque algum outro caçador de demônios poderia ir e matar ele. E ele não queria isso de jeito nenhum. O Denji fica muito chateado ao falar todas essas coisas e diz ao Pochita que ele ouviu que alguns demônios podem tomar conta de cadáveres. Então, se algo acontecesse com ele, era pro Pochita fazer isso com ele, tomar o corpo dele. Depois disso, ele levanta o Pochita. Depois de se lembrar dessas coisas, o Pochita dá o seu coração pro Denji e começa a se fundir com o seu corpo. Devido a tudo isso, as partes do Denji grudam de volta, e depois de algum tempo, o Denji acorda e recupera a consciência. Ele vê um flashback onde o Pochita estava na frente dele, e o Denji pergunta se ele pegou o corpo dele, como ele disse. Então o Pochita diz que adoraria ouvir ele falar sobre os seus sonhos. Dessa maneira, ele iria dar o seu coração só para ele. Ao escutar isso, o Denji imediatamente abre os olhos. Mas dessa vez, ele fica bem surpreso, porque não tinha nenhum dano no seu corpo e ele estava completamente curado. Só então, ele vê a chave da motosserra no seu peito, que na verdade era do Pochita. O Denji não vê ele em nenhum lugar, então ele entende tudo. Mas os zumbis ainda estavam vagando por ali, e o demônio fica surpreso ao ver o Denji vivo. Nessa hora, o Denji estava bem na frente dele, e o demônio não entende como isso é possível. Mas na hora, ele manda os zumbis irem para cima dele de novo. Ao receber a ordem, todos os zumbis começam a correr na direção do Denji para matar ele. Vendo isso, o Denji também se prepara para enfrentar eles, e ele começa a se lembrar do momento que ele estava com o Pochita querendo viver uma vida normal. Depois disso, ele volta tudo mais uma vez, e ele diz que eles vão morrer se entrar no seu caminho. Os zumbis vão para cima, e o Denji puxa a chave da motosserra, mas eles não tinham ideia do que iria acontecer. Todos se juntam nele. O demônio zumbi acha que os zumbis vão matar ele, mas de repente o barulho de uma motosserra começa a aparecer.
O Denji sai dali com uma motosserra na sua cabeça e ele sai matando todo mundo, o corpo completamente mudado e partes do seu corpo foram transformadas na motosserra. Por conta dessa mudança, o Denji estava parecendo aterrorizante. Até o demônio zumbi fica surpreso ao ver isso, porque o Denji não era nem humano e nem demônio. O Denji começa a atacar ele usando seu poder da motosserra e fere gravemente o demônio zumbi. Por conta disso, os demônios zumbis ficam muito bravos e jogam o Denji para longe dali. Um zumbi ataca ele com uma vara, mas nada acontece com o Denji. Depois disso ele começa a matar todos um por um. Agora o demônio fica muito assustado e tenta ir embora para se salvar. Mas mesmo assim o Denji impede ele indo até a frente dele e mata ele brutalmente. Então ele pula e vai atacar o demônio. Os zumbis tentam deter ele com seus tentáculos, mas o demônio zumbi ainda não pode deter ele e o Denji ataca com a sua motosserra. O demônio zumbi não pode fazer nada para se salvar e o Denji corta o seu corpo ao meio. Depois disso, ele sai matando todos os zumbis. Dessa maneira, algum tempo depois, um carro para ali. 3 caçadores oficiais de demônios saíram e eles ficam chocados ao ver tudo o que aconteceu ali. Uma mulher caçadora diz que alguém foi ali antes. Então, os seus olhos vão diretamente pro Denji. Ela diz que ele é muito estranho, porque ele não era humano e nem demônio. Mas o Denji não responde nada e ela dá risada, perguntando se ele fez isso. O Denji tava para cair para trás, mas a menina abraça ele e o impede de cair. Dessa maneira, o corpo dele muda e ele volta à sua forma humana.